Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST 2024, questão de número 76 de Física. Ele fala para nós o seguinte: um carro movimentava-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleos indicado na figura 1. Está aqui, então, um pingo, outro pingo, outro pingo, outro pingo, outro pingo, outro pingo. Entre as curvas no gráfico da figura 2, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, conforme a indicação da seta na figura 1. Assuma que o intervalo de tempo entre os pingos seja o mesmo. Então, pessoal, ele diz que o movimento do carro é da esquerda para a direita, né? Que é o que a gente normalmente faz em sala de aula, sempre esse movimento para a direita, né? Depois ele disse que o gráfico aqui é da posição em função do tempo, então é o gráfico S em função de t, tá? E depois ele disse para adotar como positivo o sentido para a direita. E, finalmente, ele fala que assuma que o intervalo entre os pingos seja constante. Então, o tempo daqui para cá, é sempre o mesmo, tá bem? Bom, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte: a gente tem aqui a posição do carro. Então, isso aqui é a posição que o carro estava em um determinado instante. Daqui a pouco, a posição que o carro estava, num determinado instante, a posição que o carro estava, num determinado instante, a posição, posição, posição. Né? O carro não começa na posição zero, ele começou a pingar numa posição qualquer, a posição zero seria lá para trás. Né? Então, você tem aqui o primeiro pingo na posição S0, vai passar um tempo, e aí você vai ter um outro pingo na posição S1, depois você vai ter outro pingo na posição S2. A posição é a distância daqui até no início. Tá? Então, a posição é a distância daqui até no início. O tempo é o mesmo. Então, vai passar um tempo e vai ter a posição S3, vai passar um tempo, vai a posição S4, um tempo, posição S5. Tá bem? Então, repara, pessoal, que os pingos estão ficando cada vez mais próximos. Isso quer dizer o seguinte: o tempo é o mesmo e os pingos estão mais próximos. A velocidade desse carro está diminuindo. A velocidade desse carro está diminuindo. Tá? Por quê, professor? Uai, se no mesmo tempo ele está andando uma distância menor, então aqui nesse tempo ele andou essa distância. Aqui no mesmo tempo ele andou esta distância. Então, se ele está andando distâncias cada vez menores, é porque a velocidade dele está diminuindo. Tá bem? Então, repara, a distância percorrida para cada tempo está ficando cada vez menor, velocidade diminui. E aí nós temos um movimento retardado. Que esse movimento retardado, se a gente for lá na função horária das posições, é assim, ó, S igual a S0 mais V0t vezes mais V0t menos A vezes t ao quadrado dividido por 2. Por que você botou menos aqui, professor? Porque o movimento é velocidade para a direita e aceleração para a esquerda. Movimento retardado, está diminuindo. Se eu botasse mais e mais, o movimento seria acelerado. Beleza? Bom, de cara, pessoal, repara que isso aqui é uma função de segundo grau. Então, se isso aqui é uma função de segundo grau, a relação entre ST não pode ser linear. A relação ST tem que ser uma relação quadrática, tá bem? Tem que ser uma relação com uma curva parabólica, tá bem? Então, tudo que for linear aqui está errado. D está errado, C está errado, B de bola está errado. Letra A é parabólico, letra E é parabólico. Beleza? Bom, só que aí, repara uma coisa. Eu coloquei aqui, eu acho que é a forma mais fácil de ver isso, peguei intervalos de tempo iguais. Repara o seguinte, aqui no tempo 0, ele estava na posição S0. No tempo 1, ele está na posição S1. No tempo 2, está na posição 2. No ponto 3, na posição 3. No tempo 4, está na posição 4. Repara aqui, pessoal, o tempo está sempre o mesmo, mas
No primeiro intervalo, ele andou uma distância grande, depois a distância foi diminuindo, né? Então, a distância entre uma posição e outra foi ficando cada vez menor. Isso é exatamente a curva da alternativa A, que, na verdade, pessoal, como aqui é negativa, a concavidade da parábola tem que ser para baixo, tá bem? Então, não tinha outra opção, a letra A é a opção correta. Show de bola, galera? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.